Hélio 3, você acha que a gente vai minerar hélio 3 na Lua? O custo que tem para transporte é muito alto, né? Então, mesmo que seja minerado, o custo... Tem uma proposta do Arthur Clarke, que inicialmente surgiu como uma ficção científica. Vem um pouquinho mais para perto do microfone. Mas que posteriormente acabou se tornando uma possibilidade real. A NASA começou... Foi faz uns 60, 70 anos que o Arthur Clarke propôs uma possibilidade de um elevador que colocaria satélites em órbita, um custo muito menor, acho que era 100 vezes menor do que o custo de uso de foguetes. Com o Musk, eles estão tentando foguetes reutilizáveis em vez de tentar com os elevadores. Elevador espacial. Uma das dificuldades dos elevadores foi discutida em 2002 no grupo da Prometheus Society, que inclusive várias pessoas da NASA, do MIT, da ESA participavam desse grupo, né? E eu propus algumas mudanças lá, algumas dificuldades que seriam difíceis de superar. Uma delas é justamente o limite de Roche, né? Que você tem 2,44 raios de distância da Terra, você tem uma fragmentação das estruturas, se forem compridas, mesmo que, por exemplo, por que tem os anéis de Saturno? Os anéis de Saturno acontecem justamente porque é um satélite grande que estava naquela região e foi fragmentado por uma área gravitacional por estar muito próximo, por estar dentro do limite de Roche, que é de 2,44 raios planetários. Aí despedaça a porra toda, né? Ele vai, porque a parte que está mais próxima vai ser atraída com uma atração mais intensa do que a parte que está mais distante. Ele vai fragmentar. É a espaguetificação que tem nos buracos negros, só que numa escala mais fraca, né? Quando a pessoa cai no buraco negro, os pés, se a pessoa estiver com os pés para baixo, vai arrancar os pés, a pessoa vai virar um espaguete e vai ser arrancado os pedaços, porque a parte que está mais próxima vai ser puxada com uma força muito maior do que a parte que está mais afastada. Então vai acelerar, que ele vai fragmentar. Isso acontece numa escala menor em objetos com atração menos intensa do que um buraco negro, que é o limite de Roche que fica, né? E no caso dessa questão do elevador, seria muito difícil de construir, porque precisaria de um material extremamente resistente para que ele permanecesse, né, firme enquanto a Terra está girando, além da questão da força centrífuga e outros fatores, porque a força centrífuga na extremidade vai ser diferente da que está próxima da superfície. Então aquilo a tendência seria de distorcer, né, em uma questão de pouco tempo ou quebrar. Então não existe material conhecido atualmente que permitiria alguma coisa parecida com isso. Tanto é que o Musk nem tentou essa possibilidade. O Não, Musk nem já comenta. foi... Você já assistiu aquele filme Lunar? Não. Que fala sobre mineração de hélio 3. Esse filme de fuder só tem um ator. Ele hipotetiza, né, no enredo do filme, é Railgun. Porque não tem combustível na Lua. Se tiver água é pouco, não é isso? É elétrico. Ele, como disparo do Railgun, que ele manda a porra de volta pra Terra. Tem até umas regiões de umas crateras que tem um pouco de água, mas é uma quantidade muito pequena. Isso. E o transporte da água daquela região, o custo que seria de combustível... Pois é, e energia elétrica é magnética, energia elétrica, não é isso? Pois é, eu acho que a probabilidade de conseguir extrair o hélio 3, acho que não é o problema. O problema é o custo para transportar. Não, a gente não sabe se essa merda vai servir pra alguma coisa. Eles acham, né? Mesmo que você faça uma fusão de fuder, gere bastante energia, a gente não sabe o custo de outras alternativas no futuro. Rapaz, eu conheci um cara... quando eu fiz graduação, meu primeiro semestre de graduação, eu fui aluno de Eren lá na UFBA. Ele, não, rapaz, pesquisa o protocolo de Kyoto, os mercados de carbono, não sei o que lá. No final, depois, 15 anos depois, o cara que criou o primeiro mercado de carbono, o Sander, me pagou uma bolsa pra eu conhecer a galera de Chicago. Eu conheci o cara pessoalmente. Foi 2014, 2015. Ele falou pra mim assim, rapaz, não vai ter mais uma usina atômica nesse país nos próximos 10 anos. Vai ser tudo gás. O gás vai valer zero. Vai ter custo negativo. Porra, vai ter gás pra caralho, fracking. Esse cara tá maluco, velho. Gás, porra. Quem diria há 20 anos atrás que o gás ia bombar mais do que qualquer coisa dos últimos 10? Ele tinha razão plena, né? E ele falava dos pequenos reatores e tal, que é a sua inovação. Eu digo, bicho, eu sei que você é bilionário, magnata e tal, mas já tinha pequeno reator na União Soviética, porra. Não é isso, a eficiência disso é muito menor. Ele, foda-se a eficiência, você vai carregar pra qualquer lugar, não é isso ou não? O custo é muito baixo, né? Você produz a partir do lixo, né? Pois é. Quer dizer, o custo é praticamente zero e tá aumentando a quantidade de lixo e, consequentemente, o metano vai aumentar também, né? Pois é. Então a ideia dele é interessante. E isso daí resolveria... Não, mas o gás que bombou foi do fracking, porra. Não teve negócio de fracking que explodiu pra outros lugares em Texas, a porra toda, né? Negócio de fracking, né? Fracking? Chama... eu acho que para curto prazo o gás é uma solução, assim, um remendo de curto prazo interessante. Mas para longo prazo é alguma coisa que provavelmente não existe ainda, que vai ser desenvolvido. Nenhuma tecnologia atual daria conta de compensar um crescimento exponencial de consumo de energia. E durante 50 anos os caras diziam, não, rapaz, sal de tório é uma merda, não sei o que lá. Agora já tá começando a surgir uma porrada de coisa comercialmente viável com tório, né? Sim. Talvez, inclusive, até os processos mesmo de usina atômica normal. Porra, eles podem, como é que chama, com o tempo, tá mais eficiente e financeiramente não vale a pena fazer fusão, né? Porque as usinas que tem são de fissão. E com fissão, você tem um lixo bastante tóxico que é muito perigoso. Depende do que você chama de lixo. Tem gente que compra aquilo, não é isso ou não? Mas aquilo, assim, gera o ambiente fica contaminado se aquilo não ficar bem isolado, né? Então tem que ficar um ambiente hermético para evitar que contamine toda a região.
No caso da fusão, o problema é a temperatura necessária, porque os processos que se conhecem atualmente, por exemplo, no interior do Sol, a temperatura é de 15,7 milhões de Kelvin, né? E o material mais resistente à temperatura que nós temos atualmente, que permanece sólido, é, sei lá, acho que tungstênio, que suporta 3.500 Kelvin. Numa escala de 3.000 para 1, né, a proporção necessária. Então, os métodos atuais de produzir fusão não são apropriados. Até 500 mil Kelvin já dá para produzir. Começa a produzir fusão de hidrogênio e hélio. Outros processos de fusão, de carbono, nitrogênio, precisam de uma temperatura mais elevada ainda. Então, quer dizer, a nossa tecnologia não tem nenhum caminho. Já houve alarmes falsos de supostas possibilidades de produção de fusão, mas só que eram falsas, né? No final eles tentaram reproduzir e não conseguiram reproduzir. Foi um erro de experimento que levou aquele resultado. Além disso, a quantidade que eles conseguiram era muito pequena, né? Na escala atômica, e não em escala industrial para produzir realmente grande quantidade. Eu acho que a probabilidade talvez até seria possível produzir fusão nuclear a temperaturas mais baixas, mas nós não temos nem ideia de como seria possível isso ainda. Não sabe a tecnologia necessária, não temos ainda, né? Não, mesmo que faça, a gente não sabe o custo disso, se é viável ou não, né? Pois é, em alguns casos dá para contornar. Por exemplo, o Einstein ele achava que não era possível gerar nem por fissão. Na bomba atômica ele achava que não era possível, né? Teve um amigo dele, eu não recordo o nome, que encontrou um caminho para gerar reação em cadeia. Quer dizer, você produz um nêutron, esse nêutron vai interagir com outro núcleo que vai gerar 2 nêutrons, e aí você vai em PG crescendo e acaba gerando uma reação em cadeia que produz a bomba. Mas o Einstein achava que a energia, ele tinha razão de fato, a energia necessária para você romper o átomo é muito maior do que a energia que vai ser produzida. Só que a partir do momento que você gera aquele primeiro nêutron, ele vai gerar 2, depois 4, 8, 16, 32 e vai crescendo em PG, e aí sim se torna, né, extremamente eficaz. Mas a primeira geração, o custo energético é muito maior do que a produção gerada. Então talvez se consiga alguma coisa parecida, não exatamente uma cadeia, como no caso da reação nuclear, mas talvez se consiga alguma coisa no futuro. Mas por enquanto não se tem ideia de como fazer isso, né? Rapaz, você